E aí, turma do nono ano, o assunto de hoje é Primeira República. Eu sei que a gente já viu, enquanto estava começando a aula, a parte mais conceitual da Primeira República. A gente já falou da política dos governadores, a gente já falou da política café com leite, a gente já falou da proclamação da República em si. Inclusive, eu trouxe aqui para mostrar a vocês o livro que eu falei para vocês, né, do Zé Murilo de Carvalho, Os Bestializados. Né? O Zé Murilo de Carvalho é um historiador que analisa exatamente a passagem do período imperial para essa república, que a gente chama hoje de Primeira República ou República Velha, mas que na época era, obviamente, a novíssima República. Né? A República dos Generais, do Marechal Deodoro da Fonseca, do Floriano Peixoto, certo? A, a República de Dantas Barreto, a República do Cangaço, de Virgulino, Lampião. Essa é a Primeira República, né? A gente vai fazer um recorte, certo? Desse período da Primeira República. A gente não vai fazer uma leitura tão da parte conceitual que a gente já fez. A gente vai falar, ó, o povo na Primeira República, né? Então, cadê as mulheres na Primeira República? O que foi feito delas? Cadê os pretos, os negros, os ex-escravos, né? Porque você tem, ó, fim da escravidão, 1888, começo da República, 1889, é um ano depois, e não é por um acaso. Né? A revolta dos senhores de escravos, dos grandes proprietários de terra, de terem libertado os escravos. Né? Então, o governo imperial, a monarquia, se dissolve o apoio à monarquia, né, nessas classes dominantes, nessas oligarquias. Eu expliquei esse termo para vocês, né? As oligarquias agrárias. Né? Eu expliquei para vocês o que também é uma economia agroexportadora. Né? Então, mas a gente não vai voltar nisso, não. A gente vai focar na questão da população, né? O que move, o que mexe com o povo, essa república. Né? E aí os bestializados, né, do Zé Murilo de Carvalho, é uma análise que ele diz, ó, o povo não participou da proclamação da República. O povo assistiu bestializado, né? O povo assistiu como bestas, como animais que não são consultados, como, né, bestializado também no sentido de assombrados, né, sem saber o que está acontecendo e principalmente sem participar. Isso não significa que o povo não quisesse participar, ele foi realmente tirado, não havia lugar para o povo nessa nova república. Né? E é esse povo que a gente vai querer enxergar. Tanto não tinha que o povo praticamente não vai aparecer tanto na documentação oficial. O povo, quando aparece, aparece feito esse daqui, ó. Antônio Conselheiro. Isso é uma xilogravura, né? Uma técnica de impressão de imagem a partir da madeira. Você esculpe na madeira, pinta a madeira e pressiona no papel xilogravura. Essa é uma xilogravura de J. Borges, o principal mantenedor, né? Um senhor já de bastante idade, dessa arte que é tão cara ao Nordeste, que estavam lá nas literaturas de cordel. Bem, então, o Antônio Conselheiro, ele é considerado um louco, um fanático. Por quê? Porque ele lutava contra a República, porque ele queria a volta da monarquia, porque ele se apegava à questão religiosa. Eu acho que ele era doido mesmo. Deixa pra lá. Acho que fanatismo não leva a nada a ninguém, mas enfim, ele era tratado dessa forma e como se não houvesse nenhum plano. Acontece que ele construiu, junto com os seus seguidores, Canudos. Se tornou a segunda maior cidade da Bahia, só perdia para a capital, Salvador. Ele tinha basicamente um exército, a segunda maior população da Bahia, no sertão, né, próximo ao rio Vaza Barris. Uma obra importante que eu tenho, não sei onde está, acho que eu emprestei para alguém e perdi, é Os Sertões de Euclides da Cunha. Né? Vai falar justamente sobre a Guerra de Canudos, sobre Antônio Conselheiro. E aqui em cima, ó, esses que estão fardados, armados, são as representações dos macacos.
soldados, as volantes da República, que vão ser também representados nos quadros e nas pinturas e na literatura referente ao cangaço. Então, você tem ali a população. Quem é a população? As mulheres, os pobres, os pretos, pobres das cidades e pobres do campo. Onde estão? Como estão? São considerados como? Eles aparecem em que situação na documentação, na história oficial? Praticamente não apareciam. Por isso que muito do material que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é literatura. Por quê? Porque a literatura moderna, a literatura brasileira moderna, quer encontrar o Brasil. E o Brasil não está no palácio do Campo das Princesas. O Brasil está nas favelas. Não só nas favelas, claro, né? Mas está nas favelas. O Brasil está nos manguezais. O Brasil está nos canaviais, né? Então, cultura brasileira. E aí onde vai entrar essa coisa do modernismo, porque o Brasil quer se tornar Brasil, um país independente de Portugal, mas sua língua é a portuguesa. A sua arte imita a portuguesa. Sua literatura fala como a literatura portuguesa. Como é que vai surgir um Brasil desse jeito? Então é necessário encontrar esse povo, encontrar essa brasilidade. Bem, esse cara aqui, Solano Trindade, negro, pernambucano, acho que morreu lá pro lado do sul, certo? São Paulo, não lembro agora exatamente onde ele morreu. Foi preso porque escreveu sobre os trabalhadores. Tem um poema dele chamado Trem Sujo da Leopoldina, em que ele fala justamente dos trabalhadores do Brasil, dessa república. Né? Essa república que ela é um misto entre o arcaico, entre o conservadorismo antigo do que existia e a modernidade, essa velocidade da indústria. Essa disputa entre o que as classes dominantes querem manter e o que elas precisam para a economia se dinamizar e o que ela gera, que é essa população trabalhadora, empobrecida. Isso aí vai ser um caldeirão que vai gerar revoltas, como essa aí de Canudos, certo? Aí a gente tem aqui um outro romance, de Lima Barreto, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Também vai discutir temas dessa nossa república, certo? As relações humanas que estão mudando, os dilemas governamentais, os dilemas sociais, as novas configurações geográficas. Aqui a gente tem uma antologia poética do Manuel Bandeira, pernambucano, morreu no Rio de Janeiro com tuberculose. Só para lembrar que a gente está na pandemia, né? Aqui você tem um escritor, como vários outros, que é um escritor digamos assim, de transição, né? Ele tem uma memória do Império, de um tempo que passou e que havia uma configuração e uma cultura e uma forma de ser elegante, uma forma de ser, e com a República você vai ter outra, né? O Manuel Bandeira, ele é funcionário público, né, dessa República que vai se instalar. E aí você vai ter toda como a fase de transição e de mudança, de transformação, você tem aqueles escritores e aqueles artistas com o olho no futuro, que vão escrever sobre o que vai vir, sobre o desejo, sobre o projeto de país, mas tem aqueles que sentem saudade do país que está sendo transformado, daquele país que está morrendo. Então isso vai aparecer também na literatura. E aqui está outro povo, né? Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos, ele nem é um escritor tão assim dessa velha república que eu estou falando, né? Ele é posterior, mas sua obra, Vidas Secas,
Ela está falando de um